Os sacramentos ocupam o centro da vida cristã porque são os meios instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo para comunicar a graça divina às almas. Segundo o Catecismo Romano, também chamado Catecismo de Trento, o sacramento é um sinal sensível instituído por Cristo para significar e produzir a graça. São Tomás de Aquino aprofunda ainda mais essa definição, ao explicar que o sacramento não é apenas um símbolo vazio, mas um instrumento verdadeiro pelo qual Deus age sobre a alma humana. Assim como uma ferramenta nas mãos de um artesão produz um efeito real, os sacramentos produzem realmente aquilo que significam. Eles não apenas lembram a graça, eles a comunicam. Nosso Senhor quis salvar o homem através de sinais visíveis, porque o ser humano é composto de corpo e alma. O homem aprende pelo sensível, pelo visível, pelo toque, pelos gestos, pelas palavras e pelos sons. Deus poderia ter santificado os homens de maneira invisível, mas quis adaptar sua ação à natureza humana. O Catecismo de Trento insiste muito nesse ponto. A fraqueza do espírito humano necessita de sinais exteriores para chegar às realidades invisíveis. São Tomás explica que é próprio da providência conduzir cada criatura conforme sua natureza. Como o homem conhece pelas coisas materiais, Deus quis utilizar matéria, palavras e gestos para comunicar as realidades sobrenaturais. Por isso, em cada sacramento, existe aquilo que a teologia chama de matéria e forma. A matéria é o elemento sensível, a água do batismo, o óleo da crisma, o pão e o vinho da Eucaristia. A forma são as palavras sacramentais pronunciadas pelo ministro. Há também o ministro legítimo e a intenção de fazer aquilo que faz a igreja. Tudo isso constitui o sinal sacramental visível. Mas o sacramento não se reduz ao sinal externo. Existe um dinamismo interior. São Tomás utiliza uma estrutura muito profunda para explicar isso. Há primeiro o sinal apenas, entre aspas, sacramentum tantum, que é o rito visível. Depois vem a realidade e sinal, res et sacramentum, que é um efeito interior ainda ligado ao sinal. E finalmente vem a realidade apenas, res tantum, que é a graça produzida na alma. No batismo, por exemplo, a água derramada e as palavras "Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo" constituem um sinal apenas. O caráter batismal impresso na alma é a realidade e sinal. Já a graça santificante, a filiação divina e a participação na vida de Deus constituem a realidade apenas. Essa distinção ajuda a compreender por que alguns sacramentos imprimem caráter. O caráter sacramental é uma marca espiritual indelével impressa na alma. Por isso, o batismo, a crisma, a ordem só podem ser recebidos uma única vez. São Tomás compara esse caráter a um selo espiritual que configura a alma a Cristo de maneira permanente. O batismo nos configura a Cristo como membros de seu corpo místico. A crisma nos fortalece como soldados de Cristo. A ordem configura o homem a Cristo sacerdote. O Catecismo de Trento ensina que o caráter sacramental jamais desaparece, nem mesmo no inferno. O batizado pode perder a graça santificante pelo pecado mortal, mas jamais perde o selo batismal. O batismo, a crisma, a ordem, podem ser repetidos? Não, porque eles imprimem um caráter espiritual indelével. A Igreja reconhece 7 sacramentos. Esse número não é arbitrário. São Tomás de Aquino explica que os sacramentos correspondem às necessidades da vida espiritual, assim como existem necessidades na vida corporal. O homem nasce espiritualmente, isso corresponde ao batismo. O homem cresce espiritualmente, isso corresponde à crisma. O homem se alimenta espiritualmente, isso corresponde à Eucaristia. O homem adoece espiritualmente, isso corresponde à penitência ou confissão. O homem pode adoecer gravemente espiritualmente, isso corresponde à unção dos enfermos. O homem vive em sociedade, isso corresponde ao matrimônio. A sociedade precisa de governo e ministros, isso corresponde ao sacramento da ordem. Essa analogia é uma das mais belas explicações da teologia sacramental de São Tomás. O batismo é a porta dos sacramentos. Nosso Senhor disse: quem não renascer da água e do Espírito Santo não poderá entrar no reino de Deus.
Evangelho de São João, capítulo 3. Pelo batismo, o homem morre para o pecado e nasce para a vida sobrenatural. São Paulo escreve: todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Carta aos Romanos, capítulo 6. O batismo apaga o pecado original, perdoa todos os pecados atuais e faz da alma uma filha adotiva de Deus. O Catecismo de Trento afirma que nada resta do pecado após um batismo válido, nem culpa, nem pena eterna. Além disso, o batizado torna-se templo do Espírito Santo. E o que é que o batismo produz na alma? Produz a remissão dos pecados, a graça santificante, a filiação divina e o caráter sacramental. A crisma é o sacramento da maturidade espiritual. Se o batismo nos faz nascer, a crisma nos fortalece. Os apóstolos já batizavam, mas depois impunham as mãos para comunicar o Espírito Santo. Então lhes impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O Catecismo de Trento afirma que a crisma aumenta a graça santificante e dá força especial para confessar publicamente a fé. São Tomás utiliza frequentemente a imagem do soldado. O cristão confirmado torna-se milis Christi, soldados de Cristo. Por isso o óleo do Santo Crisma simboliza fortaleza, consagração e combate espiritual. E por que a crisma é associada ao combate espiritual? Porque fortalece a alma para defender e professar a fé. A Eucaristia é o mais excelente de todos os sacramentos. Todos os outros apontam para ela. São Tomás afirma que a Eucaristia contém não apenas a graça de Cristo, mas o próprio Cristo substancialmente presente. Enquanto os outros sacramentos produzem graça, a Eucaristia contém o autor da graça. Nosso Senhor declarou: eu sou o pão vivo descido do céu. Evangelho de São João, capítulo 6. E ainda, quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículo 56. O Catecismo de Trento combate fortemente qualquer interpretação meramente simbólica. A Igreja ensina a presença real, corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. São Tomás escreveu páginas magníficas sobre isso no hino Adoro-te Devote. Visus, tactus, gustus interfalitur, sed audito solo tuto creditur. A vista, o tato e o gosto falham acerca de ti, mas somente pelo ouvido se crê com segurança. A Eucaristia alimenta a alma assim como um alimento sustenta o corpo. Ela aumenta a caridade, enfraquece as paixões desordenadas e une profundamente a alma a Cristo. E por que a Eucaristia é o maior dos sacramentos? Porque contém o próprio Cristo. A confissão ou penitência é o sacramento do perdão dos pecados após o batismo. Cristo deu esse poder à Igreja. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. Evangelho de São João, capítulo 20. O Catecismo de Trento chama a penitência de segunda tábua da salvação depois do naufrágio do pecado. São Tomás explica que ela funciona como remédio espiritual. O pecado mortal mata a graça santificante na alma. A confissão restaura essa vida sobrenatural. Para uma boa confissão são necessários exame de consciência, dor dos pecados, propósito de emenda, confissão sincera e satisfação. Qual é o sacramento que restaura a graça perdida pelo pecado mortal? É o da penitência. O matrimônio, por sua vez, representa a união entre Cristo e a Igreja. São Paulo escreve: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a Igreja. Carta aos Efésios, capítulo 5. O amor conjugal cristão é elevado por Cristo à dignidade sacramental. O Catecismo de Trento ensina que o matrimônio concede graças próprias para suportar as dificuldades da vida familiar, educar os filhos e viver a fidelidade. São Tomás vê no matrimônio não apenas a geração de filhos, mas a formação de uma sociedade doméstica ordenada a Deus. Qual é a realidade sobrenatural que o matrimônio simboliza? A união entre Cristo e a Igreja. O sacramento da ordem, por sua vez, configura o homem a Cristo sumo e eterno sacerdote. O sacerdote age in persona Christi, isto é, na pessoa de Cristo. Na última ceia, Cristo disse: fazei isto em memória de mim. Evangelho de São Lucas, capítulo 22. A ordem concede poder espiritual para consagrar a Eucaristia, perdoar pecados e governar a Igreja. São Tomás afirma que o sacerdote é instrumento de Cristo na distribuição da graça sacramental. Qual é o sacramento, então, que configura o homem a Cristo sacerdote?
é o sacramento da ordem. A unção dos enfermos, por último, chamada antigamente de extrema unção, fortalece a alma diante da doença grave e da proximidade da morte. São Tiago escreve: está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Esse sacramento perdoa pecados veniais, fortalece espiritualmente e prepara a alma para a passagem à eternidade. São Tomás ensina que ele age como remédio final da alma, removendo os restos do pecado e fortalecendo contra as tentações finais. Qual sacramento prepara especialmente a alma para a morte? A própria unção dos enfermos. Todos os sacramentos, então, comunicam a graça santificante, mas cada um faz segundo uma modalidade própria. Isso é chamado graça sacramental. A graça santificante é definida na teologia como um hábito sobrenatural entitativo. Hábito significa uma qualidade estável. Sobrenatural significa que ultrapassa as capacidades naturais da criatura. Entitativo significa que modifica o próprio ser da alma. São Tomás explica que a graça não é apenas um auxílio externo de Deus, mas algo realmente infundido na alma. Ela nos faz participantes da natureza divina, para que vos torneis participantes da natureza divina. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Essa é uma das passagens mais profundas de toda a Escritura. Pela graça santificante, Deus habita na alma. A Santíssima Trindade faz morada no homem justo. Nosso Senhor declarou: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele nossa morada. Evangelho de São João, capítulo 14. A graça santificante produz a caridade sobrenatural. Não é apenas uma mudança moral exterior, mas uma transformação interior verdadeira. Então, o que é a graça santificante? É uma participação sobrenatural na vida divina. São Tomás distingue dois hábitos entitativos e hábitos operativos. Os hábitos operativos são as próprias virtudes, que inclinam a alma a agir bem. Os hábitos entitativos modificam o próprio ser da alma. A graça santificante pertence a essa segunda categoria. Ela torna a alma bela diante de Deus. Os padres da igreja frequentemente utilizavam a imagem da luz. A alma em estado de graça torna-se luminosa espiritualmente. Santo Agostinho dizia que Deus é mais íntimo à alma do que ela mesma. A graça não destrói a natureza humana, mas a aperfeiçoa. Essa frase de São Tomás tornou-se clássica. Gratia non tollit naturam sed perficit. A graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Porque Cristo quis instituir sacramentos em vez de comunicar a graça diretamente. Porque o homem necessita de sinais visíveis. Porque dificilmente acreditamos no invisível. Porque os sacramentos fortalecem nossa fé. Porque nos dão humildade. Porque manifestam exteriormente nossa profissão de fé. Porque servem de remédio espiritual. O Catecismo de Trento insiste muito no aspecto medicinal dos sacramentos. O pecado é comparado a uma doença da alma. Cristo é o médico divino. Os sacramentos são os remédios deixados por Cristo à sua igreja. São João Crisóstomo dizia que a igreja é um hospital espiritual. A água do batismo lava, a confissão cura, a Eucaristia alimenta, a unção fortalece. Tudo isso manifesta a misericórdia concreta de Deus. Por que então os sacramentos são chamados de remédios espirituais? Porque curam os efeitos do pecado na alma. Os sacramentos também exigem humildade. Deus quis que dependêssemos de sinais simples: água, óleo, pão, vinho, palavras. Naamã, o sírio, quase recusou banhar-se no Jordão, porque esperava algo grandioso. Pensava eu que ele sairia ao meu encontro. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5. Mas foi justamente pela simplicidade do sinal que Deus realizou o milagre. Assim também ocorre nos sacramentos. Deus age através da simplicidade. A teologia sacramental mostra profundamente a união entre matéria e espírito no plano de salvação. O cristianismo não despreza o corpo. A encarnação do Verbo já apontava para isso. Cristo utilizou saliva para curar, utilizou a imposição das mãos, utilizou pão e vinho. Tudo isso prepara o universo sacramental. São Leão Magno dizia: o que era visível em Cristo passou para os sacramentos. A Igreja continua a obra de Cristo através dos mesmos.
Cristo continua batizando, Cristo continua absolvendo, Cristo continua alimentando, Cristo continua ungindo, Cristo continua santificando. Por isso, os sacramentos possuem eficácia objetiva. Eles agem ex operato, isto é, pela própria ação sacramental instituída por Cristo desde que não haja obstáculo na alma. Isso não significa magia, é necessária disposição interior. Quem recebe indignamente a Eucaristia, por exemplo, comete sacrilégio. São Paulo adverte: quem come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Os sacramentos exigem fé, arrependimento e abertura à graça. Quanto maior a disposição da alma, maiores os frutos. São Tomás compara isso ao sol iluminando superfícies diferentes. O problema não está no sol, mas na disposição do objeto que recebe a luz. Assim, também a graça sacramental produz frutos proporcionais à abertura da alma. Toda a vida cristã gira em torno dos sacramentos. O batismo inicia, a crisma fortalece, a Eucaristia sustenta, a penitência restaura, a unção prepara, o matrimônio santifica a família, a ordem santifica a igreja. Tudo converge para a união da alma com Deus. E o centro de tudo é a própria Eucaristia. Por isso, São Tomás chama a Eucaristia de sacramento da caridade. Na comunhão, Cristo une a alma a si mesmo. O fim último dos sacramentos é a vida eterna. Eles existem para conduzir o homem à visão beatífica. Aqui caminhamos pela fé, lá veremos Deus face a face. Os sacramentos pertencem ao tempo da peregrinação terrestre. Na glória celeste não haverá mais sacramentos, porque veremos diretamente aquilo que agora recebemos sob sinais, como ensina o próprio São Paulo. Agora vemos como por espelho e confusamente, então veremos face a face. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Enquanto caminhamos neste mundo, porém, os sacramentos são tesouros preciosíssimos deixados por Cristo à sua igreja para santificar as almas até o fim dos tempos.